Programa Primeira Linha de hoje é especial, porque eu recebo nos nossos estúdios Oswaldo e Eduardo Mondini, fundadores do CEPEX, um dos mais importantes grupos ufológicos da história brasileira. E nessa entrevista, dividida em 3 partes, a gente vai falar um pouquinho sobre a origem do grupo, sobre pesquisa de campo, sobre ufologia, sobre o caso Varginha e muitos outros assuntos pertinentes. Eu agradeço muito a presença desses 2 pesquisadores, até porque vai ser a primeira e última vez que eles vão estar dando uma entrevista falando sobre o tema ufologia. Obrigado pela presença, Eduardo. Obrigado pela presença, Oswaldo. Prazer estar aqui. Nós agradecemos a oportunidade. O que um clube amador de astronomia tem a ver com a história de vocês? Foi tudo que começou, na verdade, né? Lá no final da década de 70, eu e Oswaldo conhecemos alguns amigos interessados em astronomia. Eles tinham um grupo montado, chamava CAS, né? Clube de Astronomia de Sumaré. E esses amigos, que já era conhecido de longa data, que se interessava pelos fenômenos do céu, basicamente na astronomia, nos convidou para entrar nesse grupo. E nós, já interessados e curiosos em saber o que se passava no nosso céu, no nosso universo, nós nos juntamos ao grupo e ali começamos então uma jornada bastante interessante com esse grupo, fazendo vigílias, inclusive observando o céu à noite, por alguns sítios vizinhos, né? A gente tinha um telescópio até uma potência boa. A gente saía ali a campo nas noites de final de semana, observando o céu e as estrelas, a lua, enfim, observando realmente os fenômenos que o universo nos apresentava. Alguma motivação que veio do cinema, da TV, dos quadrinhos? Sim, nós sempre fomos interessados em filmes, né, diversos aí científicos, né, e a Star Wars, Jornada nas Estrelas, foi que incentivou, né, a busca aí, como o Eduardo falou, né, de fenômenos aéreos, fenômenos espaciais. Nós tínhamos contato com a NASA naquela época, né, e desenvolvemos um contato forte lá, então escrevíamos para a NASA, mandavam fotografias para a gente, né, tudo que era de espaço, tudo que se relacionava com espaço, astronomia e até a aviação nos interessava. Então, mas falando de filmes, né, Star Wars e Jornada nas Estrelas foi o que inspirou a gente. Antes ainda, né, se me permite completar aqui, a gente tinha assim, chegava da escola e já assistia aqueles filmes de ficção científica em preto e branco, né? Aí vai revelar um pouco a nossa idade falando sobre isso, né? Mas não tem problema, o cabelo branco já mostra um pouquinho a nossa idade. Mas a gente vinha da escola e vinha correndo para a TV, assistia aqueles filmes em preto e branco, perdidos no espaço, né? Tinha aquele robô, que era interessante, aquelas pessoas que visitavam outros planetas, né? E encontravam civilizações estranhas ali, diferentes, e aquilo nos chamou muita atenção, né? A astronomia, a gente foi para a astronomia a convite desses amigos, até mais por influência desses filmes, né? Que a gente assistia de ficção científica da época. Eu tenho a impressão que a gente está se situando na década de 70, final da década de 70. Perfeito. Em qual contexto que surge o CEPEX? O CEPEX surgiu justamente nessa época, final da década de 70. Então, como nós tínhamos interesse por isso, e tinha um grupo de amigos que também se interessava, né? A astronomia puxou para os fenômenos aéreos não identificados, aquilo que a astronomia não explicava, nós tínhamos uma curiosidade muito grande, o que é isso, se a ciência não explica, a astronomia não explica, nós tínhamos muita curiosidade em tentar pesquisar o fenômeno, né? Então no final da década de 70 já estávamos envolvidos aí com esses fenômenos, né? E resolvemos montar então o CEPEX, que começou como Clube de Estudos e Pesquisas Exológicas. É até curioso porque exologia é uma palavra que pouca gente conhece, mas nós queríamos aí uma sigla, né? algo que refletisse a realidade, né? E trouxesse o nome para o cunho científico. Então a exologia, que é o estudo da vida, né, fora da Terra, chamou nossa atenção. Então vamos criar um clube
com esse nome. E aí juntamos um grupo de amigos, né, alguns que oriundos da astronomia também, outros que não participavam, mas tinham interesse, gostavam do fenômeno, e constituímos lá um grupo de jovens e passamos a pesquisar então os fenômenos aéreos não identificados. Como que era as pesquisas num período pré-internet, onde os insumos fotográficos eram tão caros? Como que vocês faziam para lidar com isso? Desde o começo, quando a gente montou esse grupo, né, esse clube que era formado por esses amigos interessados nesses fenômenos, a gente realmente lutava um pouquinho com a falta de recursos para poder documentar, pesquisar, investigar o fenômeno. Mas aí, até complementando um pouquinho, o CPEX, a exologia, esse nome exologia, quem escolheu na verdade e nos apresentou esse nome, que ficou muito bom assim no contexto geral do propósito que foi montado o grupo, o clube, foi um amigo que ele era escritor e muito interessado em ficção científica, e nos livros que ele lia de Peri Roddan, né, antigamente tinha uma coleção enorme de Peri Roddan que falava exatamente da ficção científica, Visita aos Planetas. Ele tirou dali aquele nome, exologia, que é o Roberto Causo, era um escritor bastante conhecido, ilustrador também de ficção científica. E mais os recursos que a gente tinha era uma máquina fotográfica, na época ainda tinha rolo de filme, né? A gente contava só com aquilo, e um gravador, que na época era grande, né? Aquele gravador Sony, Aico, com fita cassete. Os mais novos nem vai entender o que é isso, né? É uma fita cassete, a gente saía a campo com aquilo. E a gente, como já tinha esse costume no clube de astronomia de sair a campo durante a noite para fazer vigília e olhar, observar o céu, a gente já tinha um certo treino para olhar para o céu e distinguir o que era um fenômeno astronômico, um fenômeno natural, um fenômeno atmosférico, e também os aviões convencionais. A gente saía com aquela câmera na mão, que basicamente não dava, à noite não dava para fotografar quase nada, o maior recurso que a gente tinha, e montava uma vigília, passava a noite inteira, às vezes ali em Sumaré mesmo, nos arredores de Sumaré, observando o céu à procura de algum fenômeno, alguma coisa diferente daquilo que a gente tinha como convencional na astronomia. E a gente ou fotografava, e quando a gente sabia de algum caso, alguém que tinha tido um contato, ou visto alguma luz estranha, algum fenômeno estranho, a gente saía com esse gravador e essa máquina fotográfica, conversava com a pessoa, entrevistava, fazia todo o processo que a gente conhece aí de investigação. Mas ainda era muito amador nessa época, de 70, começo de 80, a gente estava iniciando, né? A gente não tinha nem os padrões de uma entrevista, fotografia, enquadramento, nada disso. A gente ia mais ou menos assim na intuição. Não era muito fácil fazer ufologia naquela época. O Eduardo Mondini citou o Roberto de Souza Causo, que ele fez parte da formação original do CPEX. E hoje ele é um dos maiores escritores de ficção científica aqui da América Latina. Então, só para estar constando isso. Exato. E aí entra os fanzines, que eram as publicações xerografadas, né, fotocopiadas, que os pesquisadores utilizavam para troca de informações. Qual que é a importância dos fanzines para o CPEX? Qual foi? O fanzine, né, como você falou, o Eduardo estava falando, nós não tínhamos recursos, tinha pouco dinheiro, quase nada, tudo que a gente ganhava a gente usava para ufologia, né, não tinha, ninguém patrocinava a ufologia, ninguém nos patrocinava, tudo saiu do nosso bolso. Então nós tínhamos poucos recursos, inclusive as cópias que a gente fazia aí do fanzine. O fanzine surgiu porque nós começamos a nos corresponder com várias pessoas do Brasil, né, de vários estados do Brasil que se interessavam por fenômenos, e nós queríamos divulgar o nosso trabalho. Era um trabalho diferenciado, porque tinha um cunho científico, nós queríamos manter esse cunho científico, nessa relação científica com o fenômeno, para trazer a realidade do fenômeno, né? Até nós costumávamos dizer o seguinte: nós somos quase um cético, né? Quando alguém dizia que tinha tido um contato ou tinha visto um fenômeno não identificado, nós íamos lá
para tratar do assunto como se fosse algo que ele tinha visto, não conseguiu relacionar com nada que ele conhecia, então nós íamos por exclusão, né? Levava fotografias, levava outros desenhos, etc., para que ele fosse identificando balão, avião, né, objetos noturnos, e íamos eliminando até que chegasse um ponto que ele falava, bom, eliminando todas as possibilidades, existe uma grande possibilidade de ser um fenômeno aéreo não identificado. E aí os fanzines começaram a aparecer dessa forma. Inclusive essas revistinhas, né, esses fanzines, eles traziam vários assuntos, de astronomia, ufologia, falava também até de fenômenos espirituais, né? Tinha fantasmas, pessoas que tinham visto fenômenos, etc. Então ele tratava um pouco de tudo. E discorria, né, tratava do assunto de uma maneira um pouco mais séria. E distribuía isso gratuitamente, saía do nosso bolso, né? A gente xerocava, datilografava, né? Era tudo datilografado, e mandava pelo correio, para aqueles que se associavam. Não sei se você lembra, Eduardo, tinha uma associação. Criamos até uma carteirinha, as pessoas se associavam, né? Ficavam sócios do CEPEX. Não tinha contribuição, não tinha mensalidade, não tinha nada. E nós mandávamos os fanzines mensalmente ou bimensal para esses associados, né, que se interessavam também. E eles também mandavam artigos para nós, né, às vezes fenômenos ou até pesquisa que eles tinham feito, mandavam para a gente avaliava, se tinha interesse, a gente colocava no fanzine também e distribuía para todo o Brasil. Era bem interessante, mas era o recurso que tinha na época. Nessa época já é década de 80, já começo da década de 80, o CEPEX já não era mais o clube já saiu de clube para tornar um centro de estudos e pesquisas, né? O CEPEX começou a ganhar uma importância a nível nacional. Depois a gente vai falar um pouco mais à frente como ele atingiu uma importância a nível internacional, mas essas revistinhas que a gente chamava de boletim informativo, né, que eram basicamente a gente divulgava a nossa pesquisa, nosso trabalho, dos nossos colaboradores, nós chamávamos esse pessoal de colaborador, né? Quando a gente começou a fazer uma rede de ufólogos em todo o Brasil, essa foi uma ideia que nós tivemos em uma das nossas reuniões, não tinha como abranger o Brasil todo, né? Então a gente criou uma rede e começou a divulgar o CEPEX através dessas revistas, e os interessados, ufólogos amadores também interessados no grupo e no nosso trabalho, que tinha muito esse viés científico, né? A gente era muito criterioso nas investigações, né? A gente estudava o fenômeno em todos os sentidos. A gente tem uma estatística que a gente falava assim, olha, 97% de tudo que chega para a gente de investigação, de relato, de fenômeno, a gente entende como uma fraude. A maioria realmente era uma fraude. O nosso grupo era multidisciplinar, tinha várias pessoas com várias formações, inclusive, lá, né? E desses 97% era fraude, 2% era erro de interpretação, ou fenômenos naturais, atmosféricos, astronômicos, e 1% somente, que era bastante coisa, inclusive, que a gente colocava então como um fenômeno aéreo não identificado. Então esse ia então para a revista, a gente aprofundava mais a pesquisa, fazia esse trabalho mais de detalhamento do fenômeno e publicava esses casos nessa revista, né? E essa rede foi crescendo. O Brasil tinha vários pesquisadores filiados ao CEPEX, já como centro de estudos e pesquisas, não mais como clube, filiados ao grupo, com essa carteirinha. Eles eram então os nossos correspondentes, vamos dizer assim, e eles nos mandavam relatos e investigações da sua região. Nós desenvolvemos na época um formulário de investigação, de que perguntas ele deveria fazer para o fenômeno primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. A gente tentou formar um padrão assim para ter a qualidade de que nós tínhamos, do que nós fazíamos a investigação lá em Sumaré, que era a nossa sede, também para os nossos correspondentes. A gente quis manter a qualidade, por isso nós desenvolvemos então esse formulário para que todos tivessem uma informação mais adequada, uma pergunta mais para direcionar realmente, né? Para que o fenômeno, que a investigação não tivesse um outro viés que não da científica. Só para completar, é importante esse ponto, porque nós éramos pesquisadores de campo, não de gabinete. Então qualquer fenômeno, qualquer
qualquer indício, nós íamos para o campo, nós íamos investigar em loco, falar com as pessoas no local onde elas viram, na casa delas, né, para buscar toda a evidência e estar próximo, o mais próximo possível do local onde o fenômeno aconteceu, porque a gente conseguia traçar, né, toda uma estratégia de investigação, olhando, observando o céu, no horário que ela viu, o que tinha no céu naquele momento, né, algum planeta, ou rota de avião, etc. Então, é importante esse ponto, né, de trabalhar no campo para identificar, ajudar a identificar melhor, né, avaliar melhor o fenômeno. Bem, mas esse bate-papo está apenas começando. Agora, na segunda parte, a gente vai falar um pouquinho sobre o papel do ufólogo e sobre as primeiras pesquisas de campo do CPEX. Então, deixa seu like e faça a inscrição. Até a segunda parte. Final de contas, o que é ufologia para vocês? Bom, a ufologia, acho que se você perguntar para 100 pessoas, você provavelmente terá mais ou menos umas 100 interpretações diferentes. Porque a ufologia, ela deriva, né? Cada um encara de uma forma, traz uma forma de estudo diferente, né? Nós temos uma linha científica, né? Ufologia ou ovinologia em português. Para nós, a ufologia, ela estuda, né? É uma ciência que estuda os fenômenos aéreos não identificados. A ufologia, ela pode ser, né, pode trazer diversas vertentes aí na base de estudo. Tem aquele que tem, né, depois a ufologia foi derivando até um pouco mais, né, ufologia espiritualista, né, com paraciência. Embora não seja uma ciência oficial, nós encaramos como uma ciência. E estudar o fenômeno aéreo não identificado passa aí pela ufologia, já que você não tem um estudo oficial sobre o tema. Então, para nós, ufologia retrata justamente isso. E a ufologia, é interessante dizer também que ela não tem objeto de estudo, né? A ufologia trabalha com casuística. A casuística é você ir lá buscar o fenômeno através do relato de alguém, da fotografia que alguém tirou, do filme que alguém fez. Então eu costumo dizer que a ufologia é uma ciência sem objeto, porque você trabalha com a casuística, com a história que as pessoas contam. Isso hoje, claro, quem tem um recurso maior, né, em termos de audiovisual, de câmera, de celular, que consegue trazer filmagens, né, até numa qualidade muito melhor do que tinha antigamente. Mas ela continua sendo um fenômeno, né, uma ciência, vamos dizer assim, entre aspas, para nós é uma ciência, sem objeto, onde você possa trazer para uma sala, por exemplo, um laboratório para poder investigar. Complementando, né, desde o início, a provocação do Oswaldo foi bem apropriada, nós escolhemos fazer ufologia científica. E como essa ciência ela é multidisciplinar, e não tem como uma pessoa saber entender e conhecer toda a ciência, né, astronomia, física, matemática, de uma vez só, a gente diversificou o grupo. Então a gente faz uma questão de trazer para o nosso grupo de estudos ufológicos pessoas de mais diversos, mais conhecimentos e estudos, né, da ciência convencional. Porque quando o fenômeno era avistado, ou tinha uma fotografia, tinha um relato, ou tinha uma grama queimada, um solo queimado ali de um possível pouso de nave, de um OVNI, a gente tinha que contar com o conhecimento das pessoas, né, dentro de cada um de sua área científica, para poder, primeiro, né, tirar da frente tudo aquilo que era conhecido na ciência convencional, para tirar aquela estatística que nós falamos, 97%, 2%, para sobrar então esse 1% de que nós reconhecíamos que era algo não explicado, não identificado, que a ciência convencional não conseguia explicar pelos padrões convencionais. É por isso que a gente fazia muita questão de ter no grupo essas pessoas e também dos nossos correspondentes pelo Brasil, né, ter um padrão de pesquisa, ter um padrão de investigação, para que a gente pudesse então falar a mesma língua e ter a credibilidade que a gente tinha no meio ufológico já naquela época, pelo nosso meio de pesquisa, nosso método de pesquisa, que depois ele saiu de fronteira, né,
saiu do Brasil e foi para outros países também, que vai contar mais tarde como é que o CEPEC se tornou depois conhecido internacionalmente. Mas é importante dizer o seguinte, é a linha de estudo que nós escolhemos, a ufologia científica. A gente não discrimina, também não recrimina nenhum outro tipo, nenhuma outra linha de estudo. Esse é o que nós escolhemos. Tanto é que no nosso grupo, né, o Eduardo já disse, era multidisciplinar. Então a gente recebia pessoas de outros grupos e também frequentávamos outros grupos que tinham uma linha diferente, mais espiritualizada, né? Ou um pouco diferente da nossa base de estudos, porque tudo para nós era válido, porque a ufologia é um fenômeno, né, inexplicado. Então tudo que não era explicado para nós interessava. Vamos lá tentar achar uma lógica para aquilo que a pessoa A, B ou C viu ou disse que viu. Nesse intuito mesmo, de tentar achar um caminho lógico, uma base científica, uma razão, né, uma lógica para aquilo que ele viu. Então, mas sem discriminação. Aceitávamos também qualquer ideologia, é claro que cada um tem a sua, e a nossa é científica. E ainda, né, se tivéssemos hoje na ufologia, seria até hoje. Nesse conceito, nessa linha, eu diria que para você ser ufólogo, o principal é ter mente aberta. A gente havia deparado com alguns casos, né, que não era da ufologia, não era um fenômeno não identificado, era um caso de espiritualidade. E quando era assim, a gente encaminhava a pessoa, o contatado, para uma outra linha, né, para uma outra pessoa que a gente conhecia também que cuidava dessa parte. Mas não pode ter mente fechada, tem que ter mente aberta, sem discriminação, e você primeiro investigar todos os fenômenos, porque se você entender que aquele fenômeno não é da tua linha de investigação, não é um fenômeno não identificado, é espiritual, é uma outra coisa, você encaminha a pessoa, né? Porque o mais precisa das pessoas são de respostas, né? É isso que o ufólogo tem que dar também para as pessoas. Dentro do fenômeno ufológico, quais são os tipos de contatos? Tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, agora tem quinto grau, né? E inicialmente, quando nós começamos, a gente só tinha avistamento de primeiro grau. A gente tinha relatos na cidade de Sumaré mesmo, que era bem regionalizado, de pessoas que estavam avistando luzes no céu. Luzes que faziam movimentos estranhos, não convencional, de uma aeronave, de um avião, de um helicóptero, principalmente noturna, né? E que chegava até nosso conhecimento. Isso basicamente no começo foi só isso que nós investigamos. 3 ou 4 casos desse tipo, que com certeza não chegamos a finalizar, porque não tinha elementos suficientes para chegar no veredito final. E depois veio de segundo grau, terceiro, quarto e até quinto grau nós já chegamos a investigar. O segundo grau já é um contato mais próximo desse avistamento, já você consegue identificar já o objeto não sendo um avião, um helicóptero, um aparelho convencional terrestre. Já terceiro grau já é um contato já com avistamento, com a nave pousada no solo, com o avistamento da criatura. Quarto grau já parte para um contato direto com o tripulante daquela nave. E depois vem a abdução, né, que passa para o quinto grau. E vem cá, como foram suas primeiras pesquisas na área ufológica? Então, as primeiras pesquisas elas foram bem pequenas, né? Então, os avistamentos, as fotografias, contar pessoas que disseram ter tido contato, ter visto os fenômenos aéreos. Então, ela começou bem tímida, com avistamentos simples, né? Simples, mas que para nós era interessante, estavam começando a pesquisa, né? Então, tudo que aparecia de avistamento para nós era interessante, interessava, íamos lá para investigar. Isso já na fundação do grupo, né, no final da década de 70. Até que, na década de 80, início da década de 80, apareceu um baita de um caso na nossa mão. Né, um dos nossos colegas, né, do grupo, que é o Roberto Causo, que a gente já falou dele aqui, né, um grande escritor e desenhista, né, ilustrador. Ele soube de um caso em Sumaré, uma menina, né, uma garota que tinha tido um avistamento, uma família muito religiosa, tinha tido um avistamento e a menina tinha sido curada, né? Isso foi para nós um caso fenomenal, fantástico, né? Que caiu na nossa mão
no início da formação do grupo, no início de pesquisa, e ficamos com esse contato, com o contato dessa moça, né, dessa menina, ela bem jovem na época, e um baita de um caso na mão. Foi bem interessante. Explica um pouquinho mais como que foi esse caso. Imagina só, você tinha um grupo de ufologia com pessoas jovens, ainda inexperientes, né, começando aí a investigar o fenômeno, e esse caso apareceu na nossa frente, foi até um presente na verdade, né? Mas era um caso bastante complexo. Inicialmente a gente pensou que era uma coisa comum, que era algum erro de interpretação, porque do jeito que chegou para o CEPEX, para o nosso grupo, chegou que uma menina tinha avistado um anjo, e esse anjo teria curado ela de um problema que ela tinha na visão, que era um calo de água atrás da mácula do olho, é um problema degenerativo. Inicialmente nem deu muita bola, mas depois falou, vamos lá ver do que se trata, porque se tem esse relato, a pessoa procurou a gente para ter uma ajuda, é nosso papel tentar entender e ajudar da melhor forma possível. A gente foi bem descrente, na verdade, na casa dessa menina, dessa garota, para entender o que tinha acontecido. E nos deparamos com um dos maiores casos da ufologia, que eu diria mundial, porque esse foi o caso que mais nós conseguimos coletar provas científicas de que algo tinha acontecido ali. Inicialmente nós entrevistamos a garota junto com a mãe dela, ela é menor de idade, né? Inicialmente a mãe estava junto com os pesquisadores, que era eu, Oswaldo e mais 2 amigos, né? O Roberto Causo e o irmão dele, o Antônio Causo. E ela disse que estava numa noite, ela tinha esse problema macular, que era um detalhe, esse problema de visão que ela tinha, que era um calo de água atrás da mácula do olho, ele já tinha sido reconhecido oficialmente pelo médico da família, que é um Instituto Penindo Burnier, que é um dos maiores institutos de oftalmologia da América Latina, um médico conceituado, tinha diagnosticado isso com radiografias e tudo mais, né? Um laudo médico, tudo muito bem documentado. E ela, uma noite lá, a mãe dela esqueceu de dar comida para o cachorro, ela tinha um pastor alemão grande na casa dela, e pediu para a garota, que chamava Andréia, alimentar o cachorro antes de dormir. E ela saiu lá no quintal, era uma casa de frente, tinha um quintal longo assim, né, com grama, enfim, um muro lá no fundo, e ela viu um vulto assim, ela não enxergava direito, viu um vulto no fundo do quintal, o cachorro começou a latir, e esse vulto, ele se aproximou dela assim, sem tocar o solo, veio bem flutuando, ficou bem próximo dela, assim, bem na frente dela. Ele tinha um macacão assim, marrom, que ia em todo o corpo, uma cabeça tipo do Grey, naquele tipo Grey, né? É meio desse jeito assim, com os olhos amendoados, grandes e negros, 2 furinhos assim no lugar do nariz e uma boca que era um rasguinho pequeno. Agora, como que ela tinha problema de visão macular e chegou tudo isso? Esse detalhe, o Oswaldo vai contar depois, mas foi na hipnose regressiva que ela pôde contar todos esses detalhes. Mas continuando a história, essa criatura mexeu um botão no peito. Primeiro ele pegou tinha uma arminha na mão, que era de uma boca larga, parecia uma das espingardas antigas, a gente tinha para a boca, um bacamarte, né? Ela falou que era dessa maneira, foi a única comparação que ela teve, né? E com essa arma, com esse dispositivo, congelou ela e o cachorro, os dois ficaram paralisados. O cachorro era bravo, ele parou de latir na hora, né? E mexendo nesse botão no peito, ela viu um raio de luz bem fino passar em frente ao olho dela, como se fosse um laser. Depois disso, essa criatura ela voltou para o fundo do quintal, flutuando ainda de costa, e aí desapareceu, ela não sabe contar como. E ela entrou para casa, para dentro de casa, batendo nas paredes, meio que escorando assim no corredor, indo para o quarto dela, e foi para o quarto dela, a mãe dela perguntou o que aconteceu. Falou, não aconteceu nada, eu vou dormir, já alimentei o cachorro. No dia seguinte, a mãe dela notou que ela estava lendo a revista, porque ela lia com a revista bem perto, assim, né? Que ela tinha um pouquinho só de visão, tinha 3% de visão em cada vista, isso permitia que ela conseguisse ler mais bem próximo assim do rosto, né? E um detalhe, antes do fenômeno, a família tinha encomendado uma lupa do Japão, era um dispositivo que não tinha aqui no Brasil,
Custava muito caro, a família fez uma vaquinha para comprar esse dispositivo, para ajudar ela na leitura, inclusive na sala de aula, né, que foi a recomendação do médico. E aí, quando a mãe dela chegava perto, ela estava lendo normal, assim, a mãe dela estava lendo normal, a mãe chegava perto, ela colocava a revista próxima ao olho novamente. Ou seja, ela não queria que a mãe soubesse que ela tinha tido essa cura na visão dela. E a mãe começou a observar, começou a olhar esse comportamento dela e falou: minha filha, André, está acontecendo o que com você, né? Porque eu chego perto, você está lendo com a revista distante, eu chego perto, você coloca a revista de perto, o que está acontecendo? E ela falou: vou contar o que aconteceu. Na noite que você me mandou alimentar o cachorro, eu vi um anjo no fundo do quintal. Esse anjo me curou e eu estou enxergando normal. A mãe, meio cética, não acreditou, levou de novo desse Perini Burnier, nesse instituto, para o mesmo médico. O médico fez uma nova radiografia e ela tinha 100% de visão em cada olho. Foi feita uma nova radiografia, novos exames, e aquele calo de água que ficava atrás da mácula do olho, ele tinha desaparecido. Então a gente chegou a nossas mãos, a toda a documentação, o antes e o depois, antes da cura e depois da cura. Para quem não entende oftalmologia, é só olhar, você via o olho com aquela mancha preta assim atrás da mácula, né? Depois uma outra radiografia totalmente limpa, branquinha assim, do olho bem saudável, né? Esse médico, ele deu um laudo para a gente, inclusive, dizendo o problema, e quando a gente questionou o médico: doutor, o que o senhor atribui essa cura? Ele falou: só posso atribuir à entidade superior, a Deus, a um anjo. Acho que ela viu no quintal, foi um anjo realmente. Isso, então, a gente começou uma atenção maior sobre o caso, né? E aí que a gente teve uma surpresa grande, porque como o caso era muito importante, com muitos detalhes e demandava um estudo mais profundo, a gente conheceu no passado, a gente esqueceu de falar no começo, dois pesquisadores, né? Jaime Lauda e Carlos Reis, lá de São Paulo. Ele foi bastante, a influência dele no nosso grupo e nossa formação foi bastante grande, e o caso também nós contamos para ele, e ele nos apresentou dois outros pesquisadores importantes de São Paulo, da Apex, antiga Apex, que era o Dr. Max Berezovski, que é o diretor, o presidente dessa Apex, e o Dr. Mário Rangel, que é um grande hipnólogo que trabalhava com ele, escritor de vários livros na literatura ufológica. E aí que o caso começou a tomar um outro rumo. Então nós tivemos todo acesso a toda a documentação desse caso, do antes e do depois, onde o médico nos apresentou a radiografia e os laudos do antes da cura, onde se via claramente na radiografia que ela tinha um problema macular grave e degenerativo, uma radiografia que apresentava uma mácula ocular assim, bastante comprometida. Então, a radiografia apresentava claramente uma condição bastante comprometida da visão dela, bastante escura, e na radiografia seguinte, depois da cura, uma visão bem clara, né? Uma radiografia apresentava uma mácula bem limpa da visão dela. E conversando com o médico, perguntando a ele a que ele atribuía essa cura, e ele foi muito claro em dizer pra gente: olha, eu nunca vi isso na medicina, nunca tratei nenhum caso semelhante a esse. Se você acredita em Deus, eu atribuo essa cura ao Ser Supremo, a Deus, porque eu não tenho outra explicação. Salientando que naquela época não existia, não se falava em cura, em cirurgia laser do olho como nós temos hoje, que é uma coisa bem corriqueira e fácil de fazer, né? Depois disso nós vimos que realmente o caso é muito mais complicado, muito mais complexo, e que ele poderia derivar para outras coisas também, né? Então cabia ali uma investigação mais profunda. Foi quando então nós nos juntamos à Apex do Dr. Max Berezovski e o Mário Rangel, que é o grande hipnólogo, que veio nos auxiliar com uma hipnose regressiva. Foi aí então que o caso tomou um rumo bastante inesperado. É importante salientar aí a importância do Carlos Reis e Jaime Lauda, que foram assim, peças-chave nesse encontro, né, proporcionar esse encontro,
com o médico, né, Dr. Max, que era bastante conhecido e bastante sério na pesquisa ufológica, muito cético também, e o Mário Rangel, né, Dr. Mário Rangel, que já foi citado aqui, tem até livros publicados na área da psicologia, voltado para o fenômeno ufológico também. E só uma correção aí, na verdade ela tinha 10% de visão, não 3%, né? Na época ela estava com 10%. E degenerando, a cegueira estava próxima. E também por que ela não quis contar para a mãe, né? O pai viajava, trabalhava numa empresa que viajava bastante, e a família teve que vender também um carro. Eles tinham um Fusca, teve que vender esse Fusca para poder comprar, importar essa lupa. E ela ficou com medo, um gasto enorme que a família tinha tido, né? Estava tendo, e falou, poxa, como é que eu vou tratar isso agora, né? A família gastando dinheiro e agora eu estou curada. E estava esperando o pai voltar para contar tudo isso. Bom, na hipnose regressiva, a hipnose regressiva é quando você hipnotiza a pessoa, né, e regride ela momentos atrás, anos atrás, horas, dias, e para ela reviver, né, aquele momento que você quer enxergar, quer tirar os detalhes. E por que é importante o doutor Mário Rangel e o Max, né? Eles trabalhavam junto há muito tempo. Primeiro pela seriedade, né, que o Max e o Rangel tinham. Segundo, porque eles tinham uma técnica de hipnose bastante avançada, né? Então é não induzir a pessoa a falar aquilo que a gente quer, não mostrar quadros onde ela induz a pessoa a montar uma história, né? Porque a hipnose tem isso também, você precisa tomar cuidado com o processo, senão você induz o paciente ali, a pessoa hipnotizada, a criar quadros mentais que você quer que ela enxergue. Então ele tinha todo um cuidado. E para nós foi um grande aprendizado, né? Como nós estávamos no começo da ufologia, né? Aprendendo, conhecendo, surge um caso tão grande quanto esse, tão espetacular. Então a vinda desses dois profissionais foi muito interessante. E eu me lembro até hoje, né, quando eu liguei para o Dr. Max, ele aceitou vir, né? Ele achou estranho o caso, porque é bastante cético, né? Falei, é interessante, nós vamos marcar para ir aí. E veio, a família aceitou, família muito religiosa, né? Na cabeça da família, olha, foi um anjo que desceu do céu, curou minha filha, foi um milagre, né? As radiografias comprovam, e etc. E o desenho que ela fez, né, do anjo, o suposto anjo, parecia muito mais com uma criatura que nós já estávamos acostumados a ver nos livros e relatos, que era o tipo Grey, né, esguio, magro, alto, cabeça desproporcional, como relatado pelo Eduardo, e por isso que nós achamos que tinha algo além do que ela imaginava que fosse. Muito bem, eu lembro até hoje da primeira hipnose, né, a família toda estava na sala, a família dela, ela tinha um irmão, mais um irmão, o pai, a mãe, estávamos nós lá, um grupo de ufólogo, eu, Eduardo, e o Max e o Rangel. E começou todo o processo, ela entrou no estado hipnótico, muito facilmente, aliás, né, e começou então a fazer os testes para ver se ela realmente estava naquele estado hipnótico profundo. E aí começou a regredir um pouquinho, regredir, até que chegou no momento que ela teve o contato. Eu lembro até hoje que ela estava meio assim no sofá, e ela, né, tomou um susto, a senhora que viu novamente, né, nos quadros mentais dela, a criatura. E ela contou no detalhe aquilo que o Eduardo acabou de falar, né? A criatura se aproximando, né? Uma espécie de uma arma que apontou para ela e para o cachorro. Os dois ficaram imóveis, paralisados, não conseguiam se mexer, né? Ela só conseguia ver o que estava acontecendo. Ele chegou muito próximo dela, girou o botão e ela viu esse faixa de laser, que ela falou que era uma luz, um faixa de luz, que passou para lá e para cá. A primeira hipnose ele não se aprofundou muito, né? Até para testar a garota, né? Testar a Andréia, que aliás nós dávamos o nome dos casos no nome de quem viu o fenômeno. Então, era o caso Andréia. E tinha vários casos, cada um com um nome. E deu uma pausa, fizemos, né? Continuou com a hipnose, e aí no segundo momento, né, o Max teve um estalo e perguntou assim para ela, ele chegou a dizer alguma coisa para você? Ela falou, na minha mente sim. Ele não falou comigo, mas na minha mente ele me disse algo, né? Aí ele perguntou o que ele falou.
Aí ele disse que estava me curando porque eu tinha uma missão aqui na Terra e que eu ia precisar dos meus olhos. Aí o Max perguntou, e qual é essa missão? Ela ficava muda. Andréia, você sabe qual é a missão? Sei. Qual é? Eu percebi que ela ia falar e travava, não falava. Até que o momento ela falou, eles não deixam eu falar. Bom, a hipnose terminou, depois nós marcamos uma outra sessão, né, num outro dia, num outro momento, e o Max e o Rangel foi se aprofundando, né, cada vez mais, tirando mais detalhes, né, até que chegou um momento que o Rangel falou, olha, não acredito nisso, né, mas eu queria a autorização da família para regredi-la 20 anos depois do contato. Antes do contato. Desculpa, antes do contato. 20 anos antes do contato. Isso foi um choque para a família, para nós também. Como assim, né? Antes dela ter nascido. Ele falou, não sei, vamos fazer, vamos ver o que dá. Eu preciso tirar mais detalhes, o caso está interessante, eu preciso aprofundar mais nisso, né? E foi novamente, foi trazendo alguns momentos. Eu lembro que ele regrediu no momento que ela estava na escola, primeiro ano de escola, então ela falava até com aquela voz de criança, né, a lição que estava sendo passada na lousa naquele momento, que era a professora, olhava do lado que era um amiguinho aqui, um amiguinho ali, foi bem interessante. E foi indo, regredindo até que chegou antes dela ter nascido. E aí ele perguntou, Andréia, onde é que você está? Ela falou, estou próximo da Terra. Próximo da Terra? Você não está na Terra? Não, mas estou bem próximo da Terra. Perguntou aonde? Ela falou, num planeta que vocês chamam de Plutão. Plutão? Mas você mora em Plutão? Ela falou, não. Nós, no plural, estamos baseados em Plutão. Nós quem está baseado em Plutão? Eu e meu irmão. Ela tem um irmão, né? O irmão falou, nossa, eu? Ela falou, mas olha para o teu irmão. Ela olhou do lado, assim, que o irmão estava do outro lado, ela olhou para o outro. Ele falou, descreva o teu irmão. Aí ela descreveu da mesma forma da criatura que ela tinha visto. Aí ele falou assim, olhe para você. Ela olhou assim, descreva o teu corpo. E ela descreveu da mesma forma que a criatura. Foi uma choradeira, a mãe, o pai, todo mundo chorando na sala, né? A família apavorada, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? E aí perguntou para ela, mas vocês estão baseados na Terra com qual propósito? Em Plutão com qual propósito? Falou, nós temos uma missão na Terra, outros já vieram e agora chegou a minha vez. Falou, mas qual é essa missão? O que vocês vão fazer na Terra? Nós não podemos revelar. Ela sempre disse isso. Nós não podemos revelar qual é essa missão. E foi uma insistência, tentando tirar, não conseguimos tirar. É engraçado, é um ponto importante para dizer, assim, a gravidez, a mãe contou que a gravidez foi super complicada dela. Foi, para manter, né, o feto, foi à base de remédios fortes, né, que tudo acompanhado pelo médico. No parto ela foi tirada a fórceps. Então foi assim uma gravidez complicadíssima. Inclusive uma coisa que ela revelou lá na hipnose é que ela estava programada para vir numa outra família, no último momento não deu certo, acabou vindo na família que ela veio, né? Por isso que deu uma série de complicações. O termo abdução já era usado nessa época? Não se falava em abdução, não se conhecia o termo abdução na época. Para nós, nós ficamos assim, o que nós estamos lidando aqui, né? Todo o nosso conceito científico começou a desmoronar. Como é que nós vamos enquadrar esse fenômeno? O que é isso, né? Como é que nós vamos fazer agora para o Max, né? Então, extremamente cético, e nós também, né? Vocês acham que esse caso teve esse intercâmbio entre a ufologia científica e a ufologia mística? Então é difícil dizer, né? Porque onde começa um, termina o outro, né? A ufologia por si já é um fenômeno com uma base de estudo imensa, tremenda, né? Que até hoje se estuda da onde vem, por que vem, o que estão fazendo aqui, né? Se são seres materiais, são seres etéreos, etc, etc, etc. Agora, falar onde está aí o espiritismo, né? A ufologia científica, a matéria,
Então, é muito difícil, falar sobre isso é muito complicado, porque a nossa base é a ciência, né? Embora a gente tenha, claro, conhecimento e acredita em outros fenômenos também, espirituais, etc. Mas acho que cada um na sua caixinha. Por isso que a ufologia, como eu disse mais cedo, o ufólogo tem que ter mente aberta. De repente você se depara com um caso desse, né? Como você vai lidar com tudo isso, né? Então, você ter mente aberta ajuda bastante, que você começa a estudar as variações da ufologia, até onde ela pode chegar, qual é o limite da ciência, qual é o limite da espiritualidade. E muitas vezes nós deparamos com casos, esse não foi o primeiro, né? Depois vieram outros, né? Que as coisas se confundiam. E aí que você tem que ter a expertise para tratar. Você pode tratar também esses fenômenos de forma científica, não há problema nenhum. Tem que tratar com seriedade, mente aberta e estar sim, realmente preparado para ver de tudo no campo da ufologia, que é isso que nós vimos em outros casos também. E no caso Andréia ainda houve o chamado síndrome pós-contactado, e o que é isso para o pessoal poder entender? Houve sim. O caso Andréia, como foi bastante complexo e teve desdobramento inesperado para a gente, né? A gente começou a acompanhar a Andréia por vários anos da sua vida, até a chegada da vida adulta. Ela tinha 12 ou 13 anos na época, né? Até ela chegar aos 18 anos de idade. E nós tivemos assim várias outras entrevistas com ela, vários outros contatos com a Andréia, no sentido de tentar colher mais informação, ver se tinha esse síndrome pós-contatado, e teve, né? Eu me lembro um dia, a gente estava na casa, eu, Oswaldo, na casa dela, eu estava com a filmadora ligada, assim, no tripé, e o Oswaldo sentado no sofá com ela, eu estava filmando, a gente começou a bater um papo assim, informal, bem tranquilo, despretensioso, e de repente o Oswaldo fez uma pergunta para ela, né? Andréia, esses teus irmãos, você diz aí que você teve o contato e tudo isso que você nos relatou, eu queria que você uma hora perguntasse para ele, porque ele dizia que sonhava muito com eles. Depois da hipnose, ela começou a ter bastante sonho com as criaturas e ela via muitas luzes no céu, com movimentos não convencionais. E o Oswaldo perguntou, eu queria que como você tivesse um novo contato com ele em teus sonhos, em teus encontros, perguntassem para eles como funciona a nave deles. De repente, assim, ela parece que se transformou, como se alguém tivesse incorporado uma outra pessoa, mudou inclusive a voz, e olhou bem sério assim, para o Oswaldo e disse, e eu tudo filmando isso, né? Vocês, terráqueos, não entenderiam se eu explicasse para você como é que funciona a nossa tecnologia. Seria como ensinar física para uma criança de 2 anos de idade. E de repente ela voltou ao normal. E ela não se lembrava do que ela tinha dito. Tivemos até que voltar a fita para ela ver o que ela tinha relatado no momento ali. Mas esse foi um dos episódios, né? Tiveram vários outros onde ela tinha essa transformação e ela falava como se estivesse falando em nome dessas criaturas que ela tinha o contato e que ela chamava de irmãos. O que você acha, o que vocês dois acham que se tratou desse caso? Esse para mim foi um caso muito típico e, como falei, muito bem documentado. Para mim, um dos melhores da ufologia mundial, falando em abdução e falando em contato direto com o extraterrestre, né, com essas criaturas, e até por conta dessa cura, né? Para mim é um caso típico de abdução, um caso típico de cura. Provavelmente essa missão que nós nunca descobrimos o que era, mesmo com a hipnose do Rangel, que era muito habilidoso nisso, mas ele mesmo disse que ele tentou de uma forma bem profunda tirar isso dela para a missão, mas não conseguiu contar. Mas para mim foi isso, ela teve realmente um contato direto com essa criatura. Esse caso se desdobrou nesse fenômeno que nós acabamos de contar aqui. Ela provavelmente tem essa missão, que talvez não tenha sido concluída ainda, mas é um caso típico de abdução. Eu compartilho, eu acho também que é um caso típico de abdução, e eu arrisco a dizer mais,
talvez tenha sido o primeiro caso de abdução documentado que apareceu aí, talvez, no mundo, né? Porque não tinha tido nenhum relato, então, até então, sobre um fenômeno desse. E quando eu disse no começo, a ufologia é uma ciência sem objeto. Mas aqui nós temos provas materiais. É verdade. Né? Quando eu falei a ufologia é uma ciência sem objeto, porque não tem uma nave para pesquisar aqui, né? Olhar, ver como funciona, é nesse sentido. Porque aqui nós tivemos provas materiais, concretas, inclusive o caso dela, né, foi levado para o filho do Max, que era oftalmologista, para um congresso internacional de oftalmologia nos Estados Unidos. Os médicos ficavam lá abismados, né, com tudo aquilo. Então, assim, documentos não faltou, provas materiais não faltaram, e o próprio fenômeno, né, que estava lá, a pessoa, etc. Foi fantástico. Foi uma prova de fogo para a gente, assim, fantástica. Isso nos projetou internacionalmente, porque esse caso a gente publicou, além do nosso jornal, nossa revista, que era um boletim informativo, foi publicado as revistas no mundo todo, como a própria revista UFO, uma revista no Japão, uma nos Estados Unidos, na Argentina, França, na Alemanha também. Um caso correu o mundo, isso nos projetou internacionalmente. E se não me engano foi aí que apareceu o Wendel, né? Conheceu o fato, né? O Wendel passou a participar do nosso grupo também. Eu tive nesse dia na entrevista no sofá com o André. Você estava presente? Estava presente. Então você presenciou esse fenômeno, né? O desdobramento do caso, né? O acompanhamento dele. Mas eu queria pegar esse link, por exemplo, qual que é o papel que a revista Planeta e a própria revista UFO tiveram em prol da ufologia nacional e nas pesquisas que vocês realizaram? A Planeta não chegou a publicar o nosso material. A Planeta era uma revista que também trazia vários temas, né? Como o nosso boletim lá, né? Falava de ufologia, falava de ciência, falava de astronomia, trazia um pouco de tudo também. A revista UFO veio depois. E a revista UFO já existia, né? A Planeta já não existia mais. A UFO já existia. E o Gevaer, que é o editor da revista UFO, né, ficou também, conheceu o caso e publicou. Isso ajudou também a divulgar o próprio CPEX, o nosso trabalho, que aliás, né, deu a expressão internacional que o Eduardo falou, e nós acabamos sendo o primeiro representante da MUFON, Mutual UFO Network, no Brasil. Também pela seriedade, pelo nosso trabalho, etc. Mas a revista UFO foi também importante, porque trouxe, né, já tinha uma divulgação a nível Brasil, acho, se não me engano até internacional também, mas era só escrito em português, mas trouxe também essa vertente da abdução, né, que era um fenômeno até então não conhecido. O Gevaer, nós conhecemos ele em congresso de ufologia, se eu não me engano. Ele já fazia congressos, ou participava de congresso naquela época, e nós conhecemos ele lá. E a revista UFO trouxe para a gente a oportunidade de mostrar o nosso trabalho de forma mais profissional. Porque o nosso boletim era muito simples, né? Era feito na máquina de escrever, com xerox. A gente reproduzia isso em xerox, grampeava com o grampeador. Era uma coisa assim bem amadora, né? Mas levava o nosso trabalho para vários cantos daí do Brasil. E com a revista UFO, nós tivemos a oportunidade dos nossos casos serem publicados de uma forma mais profissional e se levar também para outros lugares desse planeta aí, de outros países também. E aí nós chegamos em meados dos anos 90, quando começou a haver uma interação muito grande entre grupos ufológicos, ancorados pelo Claudeir Covo. Como que foi isso, Ana? Grande Claudeir. Claudeir também foi uma peça importante para nós, né? Eu lembro que ele veio lá para Sumaré, conheceu o nosso grupo. O caso também, esse caso Andréia, trouxe o Claudeir para cá. Ele já era conhecido dentro da ufologia, também tratava a ufologia de uma maneira bastante séria. E conheceu o nosso trabalho, gostou do nosso trabalho, da nossa linha científica. E a partir daí teve uma amizade muito grande também, né? E outros grupos apareceram também. Outras pessoas passaram a integrar o grupo. Mas o Claudeir foi assim, ele era uma pessoa que tinha muito conhecimento, tinha documentos, tinha
várias coisas que para nós era uma referência. O Claudio também foi uma referência, né? Nós falamos de algumas pessoas, mas ele também foi referência para a gente. Participou de vigílias conosco, né? Foi uma figura importante no nosso processo de aprendizado aí e de crescimento dentro da ufologia. Nessa época aí, pegando um pouco o gancho aí da pergunta do Wendel, onde o CPEX começou a ter interação com outros grupos ufológicos, né? Nós tivemos o Gug, que também participava com a gente nas pesquisas da região toda, que a região do Sumaré tinha assim grande incidência de fenômeno UFO, e a gente não podia dar conta de tudo, né? Então nós começamos a fazer ufologia em conjunto com esses grupos, né? O Claudeir, tinha o Gug, que se juntou a nós também, que era o Geone também se juntou a gente. Nós tivemos outros grupos também importantes na ufologia nacional que participavam junto com a gente das pesquisas, né? E pessoas também que participaram com a gente, importantes, que foram peças fundamentais na pesquisa e na divulgação do fenômeno, né? Que nos ajudaram a levar também o nome do CPEX e levar a ciência da ufologia para outros cantos, né? O Marco Silva. O Marco Silva, que era um grande pesquisador, participou de muitas vigílias com a gente. O próprio Faroni, que veio de São Paulo e trouxe toda a sua metodologia. É uma pessoa bastante criteriosa também na pesquisa e que trouxe assim, alguns modelos mentais muito importantes para a gente. E ele... A ufologia que ele fazia também ia muito em encontro com o nosso padrão, né, científico de investigação. Então nós tivemos assim, pessoas importantes. Depois, se eu lembrar mais nome, peço desculpa àqueles que eu não lembrei aqui, mas muita gente passou pelo nosso grupo. E eu lembro, por exemplo, que quase todos os finais de semana, ou às vezes um final de semana sim, outro não, juntava eu, vocês, Claudeir Covo, Marco Silva, Wallace Albino, mas uma carreata de pessoas, né? E íamos em toda a região pesquisando, dando entrevista em rádios, fazendo vigílias. Então, para mim, daí foi uma época muito legal, muito inesquecível, né? Pois é, a gente percorria o interior de São Paulo, né? A região toda, o interior de São Paulo, onde tinha uma oportunidade, um fenômeno, alguma coisa que alguém viu. Era uma oportunidade para a gente saímos todos juntos, né? Era muito interessante, muito gostoso, uma época muito boa, né? Desenvolvemos amizades interessantes aí, esses nomes todos que você falou e outros que daqui a pouco a gente lembra também. E foram as pessoas, né? Foram a primeira geração de ufólogos do Brasil. Vocês já são peças de museu. Pois é, já faz um bom tempo, né? Mas foi uma primeira geração, eu acho que eu diria que foi uma primeira geração de ufólogos de campo, ufólogos científicos de campo, que saíam em busca do fenômeno, onde ele estava. A gente não tinha... O nosso intuito era estar no local onde a pessoa teve aquele avistamento de contato. Inclusive para você sentir o clima, sentir a vibração daquele local, é importante você estar lá, né? Eu lembro que a gente chegava nas cidades aqui na região, Mombuca, Capivari, Rafar, Tietê, a cidade parava, Americana, Campinas, tem casos importantes em Campinas que nós investigamos, e a cidade parava, né? Durante o dia a gente percorria os locais, entrevistando as pessoas que tinham tido avistamento, e à noite a gente ia para um local mais isolado da cidade, com pouca luz, e fazia vigília. Avisava a polícia primeiro, né, porque muitas vezes a gente estava acampado lá fazendo essa vigília, aparecia a polícia. Quem são vocês? Fazendo o que aqui? Então a gente fazia questão de avisar a polícia. E na maioria das vezes a gente era acompanhado por pessoa da imprensa, né, que era rádio, jornal, televisão. A gente teve vários programas gravados pela Rede Globo e outros canais de televisão. E a gente fazia essa vigília em conjunto, né? Era muitos ufólogos, todos armavam seus equipamentos, aí já tínhamos equipamentos mais modernos, né? Binóculo, telescópio, uma fotográfica digital, e montava toda essa parafernália lá no intuito de flagrar algum fenômeno aéreo não identificado. E citando mais uma vez, né, o saudoso Claudeir Covo, pesquisador, um professor da mais alta seriedade.
mas eu acho que vai ser difícil surgir alguém ainda no meio ufológico que contasse tão boas piadas como ele, né? Pois é, as noites eram divertidas, né? Se não víamos fenômeno nenhum, pelo menos as piadas valiam a pena. Na verdade, a gente ria da piada dele para não ficar chato, porque a piada dele era difícil de engolir. Bem, a gente está terminando agora a segunda parte dessa entrevista com os fundadores do CEPEX, Oswaldo e Eduardo Mondini. E agora no terceiro bloco de entrevistas, a gente vai estar falando sobre o caso Varginha e sobre o futuro que seguiu o CEPEX. Nesse terceiro bloco, eu vou estar continuando a entrevista com Oswaldo e Eduardo Mondini, fundadores do CEPEX, um dos mais importantes grupos ufológicos da história do Brasil. E a gente vai estar falando, sobretudo nesse bloco, sobre o caso Varginha. O caso Varginha foi também algo assim, espetacular na nossa carreira ufológica, né? Depois do caso André, que a gente citou, o caso Varginha acho que foi o segundo maior caso ufológico que a gente já pegou. Lembra até hoje, eu estava viajando, eu estava fora, e estava na praia, estava de férias, o Eduardo me ligou, aconteceu algo espetacular lá em Minas, né? Contou o caso, eu falei, nossa, estou subindo amanhã mesmo, era noite, né? Estou subindo e vamos atrás desse assunto, né? E o Claudio ainda estava vivo, né? Montamos todo um grupo lá para ir para Varginha, fizemos uma caravana, fomos para Varginha para então investigar o caso Varginha, né? Então as meninas, né? As três meninas que, para quem conhece o caso, né? As três meninas que tinham tido o avistamento, né? Estavam presentes, a imprensa estava presente, foi um caso fantástico, né? Uma coisa assim espetacular no Brasil. Acho que é o maior caso de ufologia, uma repercussão internacional, né? Só comparado a Roswell e nos Estados Unidos ou coisa desse tipo, né? Que foi um fenômeno que as três meninas, né? Três garotas pequenas, voltando da escola, elas costumavam passar por um terreno baldio, e quando passaram por esse terreno viram ao fundo, assim, no muro, uma criatura que parecia ficar marrom, parecia até meio gelatinosa, né? Encolhida no canto do muro, que quando elas falam o que é aquilo, a criatura virou assim e olhou para elas, né? E elas saíram correndo de medo, né? E aí o caso desdobrou, né? Foi desdobrando, outras testemunhas apareceram, a polícia foi envolvida, o corpo bombeiro foi envolvido, o exército foi envolvido, e aí foi se desdobrando. Cada vez que nós tínhamos mais contato com mais testemunhas, mais o caso ficava fantástico, né? Mais coisas apareciam, né? E para resumir o caso, né? O exército, né? Num outro ponto, não onde as meninas estavam, mas num outro ponto que nós também tivemos, visitamos a cidade toda, né? Onde tinha um barranco, outras pessoas avistaram duas criaturas e chamaram o corpo de bombeiro, que acharam que era um animal diferente. O corpo de bombeiro veio para fazer o resgate, que no Brasil o corpo de bombeiro é quem resgata animais, né? Animais peçonhentos, animais foragidos, né? E os bombeiros chegaram e quase imediatamente chegou uma viatura do exército, um caminhão do exército, e assumiu o controle da situação, colocaram as criaturas dentro de uma caixa e levaram embora. Nós tivemos o corpo de bombeiro para verificar a documentação, tivemos no exército, fomos chamados no exército muitas vezes, uma vez, né, para falar sobre o tema, né, que eles negavam e negam até hoje, até o fim. Vocês dois são militares, né? Sim, somos militares da reserva. Eu e o Oswaldo somos cabos eu de infantaria e o Oswaldo de comunicação no Exército de Campinas. Eu acho importante, antes da gente continuar com o caso Varginha, falar um pouquinho dos meses que antecederam a essa casuística. Como que foi aqui? Foi interessante porque 6 ou 7 meses antes, né, na região toda aqui, Americana, Rafar, Tietê, Mombuca, começou a aparecer muitos fenômenos, né? A gente praticamente não tinha mais descanso, nem de dia nem de noite. A todo momento a gente o telefone tocava e era alguém tendo algum avistamento, principalmente Americana, onde o foco foi maior. Inclusive envolveu a polícia militar, envolveu a guarda municipal,
o fenômeno começou a ficar muito importante aqui na região, com fotografias, testemunhas, enfim. Esse foi um momento que antecedeu o caso Varginha. Eu não sei se tem alguma ligação ou não, mas a região toda ela foi invadida praticamente por fenômenos aéreos não identificados. E alguns assim, muito claros, né? A Guarda Municipal, principalmente, que foi o que teve mais avistamentos, que mais relatou, os guardas puderam ver nas patrulhas noturnas que eles faziam, avistamento em quase toda a noite. Eles faziam uma patrulha em Americana, na rodovia que ligava Santa Bárbara à Americana. Esse foi basicamente o corredor onde teve os maiores avistamentos. E eu não sei se tem uma ligação, mas o fato é que esses fenômenos se intensificaram antes do caso Varginha. E no caso do Varginha, qual foi o momento que vocês perceberam que a coisa era mais séria do que aparentava? Bom, nós, na verdade, o nosso lado de investigação ele ficou mais voltado aqui para a região de Campinas, né? Porque, como já foi falado várias vezes, está na mídia, nossa entrevista também há pouco tempo atrás, teve um desdobramento aqui em Campinas, onde as testemunhas diziam que uma das criaturas, ou mais do que uma, teriam vindo para a Unicamp com um caminhão do Exército. E nós, como somos da região, nos concentramos a parte da investigação aqui nessa região. E nós vasculhamos tudo que era possível aqui, a Unicamp, o Hospital Municipal, o Badam Palhares. Eu tive, na verdade, uma vez com o Badam Palhares. Inclusive, eu quero que você conte com bastante detalhes esse encontro que você teve com o Palhares. Foi interessante e até meio assustador, né? Porque eu estava recebendo, a gente recebia a ligação insistente do Ratinho. E ele queria que a gente gravasse um programa lá do Ratinho falando sobre o caso Varginha. Mas a gente sabia que o Ratinho tinha todo aquele programa de sensacionalismo, ele denegria muito a história. E a gente se negava, eu não quero dar entrevista para o SBT, eu não quero dar entrevista para o Ratinho. E aí eles disseram, tá bom, então vou mandar um jornalista aí e vamos tentar falar e correr os locais onde a criatura teria vindo, que era o Unicamp, o IML, né? E eu acompanhei esse repórter. Eu consegui marcar uma entrevista com o Badam Palhares. Na verdade, a entrevista nós dissemos que era falar sobre o caso da ossada encontrada lá em Perus, né? Porque ele foi o legista que analisou a ossada. E esse jornalista, ele tinha um óculos que tinha uma filmadora aqui, né? Uma câmera escondida. E nós fomos por lá, na verdade ele estava na Santa Casa, atendendo lá, porque ele também era médico, né? Nós entramos no consultório dele, e com esse pretexto ele começou a falar da ossada de Perus, o trabalho dele como legista, a parte dele na investigação e tal. E chegou um momento que o jornalista falou, Badam, é o seguinte, eu não quero saber nada disso, nós estamos aqui para falar do caso Varginha. Você fez ou não autópsia no ET? Nesse momento o Badam fechou a cara, bateu na mesa, pegou o telefone e falou, vocês têm 3 segundos para sair daqui, senão chama a segurança. E começou a contar. Nós levantamos imediatamente e fomos embora. Esse foi um caso assim que para mim provou que ele tinha alguma coisa a ver com as criaturas, que ele provavelmente tem atuado em algum momento nesse processo de investigação aí de exumação do corpo da criatura. E quais as provas concretas que vocês têm sobre o caso do Varginha? Houve inclusive uma história que um bombeiro morreu, né, tempos depois. Você perguntou dos fatos marcantes, né? Eu até voltaria um pouco atrás, se bem que a gente se concentrou em Campinas também, mas nós tivemos várias vezes em Varginha, né, pesquisando e participando lá junto com os outros ufólogos, né? Tem até um grupo dos 7, né? Dos 11, desculpa, o grupo dos 11, que tiveram uma intensa visita e uma intensa investigação sobre o caso. E esse foi um dos fatos marcantes, né? Um policial que teve a oportunidade de pegar uma dessas criaturas, e possivelmente foi aquela que as meninas viram lá no muro, né? Ele pegou e colocou na viatura e levou até o hospital, que era o Hospital Humanitas, para onde a criatura foi levada, né? Fecharam uma ala
e essa criatura foi levada para lá até que as autoridades chegassem. Esse policial, depois fizemos contato com a mãe, etc., tivemos acesso até a certidão de óbito, e a mãe disse o seguinte: meu filho saiu para trabalhar de manhã e voltou um dia depois dentro de um caixão lacrado. Não tive nem oportunidade de saber se ele estava lá ou não. Foram várias tentativas para fazer autópsia, né, exumar corpo, e que não conseguimos autorização, né, o pessoal lá, o Birajara, né, e o Pacatini, que foram as pessoas que trouxeram o caso à tona, né, a público, também tentaram e acabaram não conseguindo. Mas esse foi um caso marcante, o policial morreu, né, e até hoje não sabe qual é a verdadeira causa-morte. E nenhuma justificativa por parte dos militares pela grande movimentação que teve realmente na região nesses dias? Não, os militares negaram e negam até hoje, né? Tanto é que chegamos até a ser ameaçados, né? Até por telefonema, dizendo: olha, vocês não sabem o que estão falando, não sabem o que estão mexendo, né? É melhor acabar com esse assunto. Mas nós tivemos oportunidade de falar com pessoas, com militares que participaram da operação e contaram com detalhes como é que foi. Ou seja, houve uma operação. Houve uma operação, até onde nós apuramos, houve uma operação onde teve a participação do Corpo de Bombeiro, que também é uma instituição militar, no primeiro momento, da polícia, que é o fato desse soldado, desse policial que pegou a criatura, e do Exército, que teve todo o cuidado lá de pegar, né, a criatura e levar, talvez, né, o que nós apuramos, trazer para Campinas, e tomou um outro destino, para a Unicamp. Inclusive, falando um pouco do Badan, eu tive a oportunidade de falar com o motorista do Badan Palhares, né? E ele falou: olha, eu tive várias oportunidades de levar o Badan para a Unicamp, né, várias vezes, e eu tive a oportunidade de ouvir ele falar no carro, inclusive com a esposa dele, sobre as criaturas, né? Que era uma coisa assim, fora do comum, que eu nunca tinha visto, que era um fenômeno assim, inexplicável, né? Uma coisa assim, para ele, nunca na vida, na carreira dele, ele teve a oportunidade de fazer uma autópsia, uma criatura daquele tipo, né? Houve também uma superexposição com as meninas que avistaram a criatura, né? É que foram elas que trouxeram o assunto começou com elas. Se não fosse o relato delas, provavelmente não saberíamos de nada, porque a segunda operação, o segundo avistamento que o Exército teve lá, foram os populares que estavam lá, e pouco viram, porque quando chegou o Exército, já afastou os populares e botaram sigilosamente, né, dentro de uma caixa do caminhão, as pessoas praticamente não viram aquilo, viram muito pouco, que era um barranco assim, íngreme, e estava lá embaixo. Então, na verdade, elas tiveram um papel principal, porque elas disseram com detalhes o que elas viram. Qual foi o momento que vocês encerraram as pesquisas relacionadas ao caso Varginha? Houve uma boa apuração de materiais e informações? Sim, o caso Varginha, com esse grupo de ufólogos que estiveram envolvidos no caso, gerou material muito importante, e um vasto material, inclusive, sobre o caso Varginha. Cada um na sua região, com a sua parte da investigação. A nossa, como falamos aqui, a base foi Campinas, né, que também gerou material enorme sobre o caso, mas todo o processo, toda a investigação gerou assim uma quantidade muito grande de informação, de horas e horas de gravação de fitas em vídeo, de áudio e de documentos também. Na verdade é bem isso, né? Foi um caso muito bem documentado. Na verdade, o grupo que participou da investigação foi um grupo selecionado. Então só tinha gente séria, ufólogos que tinham uma linha de raciocínio, de investigação bastante sério, né? Então tivemos a oportunidade de juntar muito material fotográfico, material audiovisual, testemunhos, relatos, uma série de coisas. Então foi muito bem documentado. Aqui em Campinas nós também tivemos, né, a oportunidade de juntar muito material, também documentos, fotografias, locais onde supostamente a criatura passou, a Unicamp, até planta da Unicamp nós conseguimos, a planta de todos os níveis, né, descobrindo até tinha um nível abaixo, um subsolo que
não se desconhecia, ou pelo menos nós não conhecíamos. Então foi uma investigação bastante relevante, bastante séria, que juntou muito documento. O fim do CEPEX veio logo a seguir. Teve alguma coisa a ver? Por que vocês encerraram o CEPEX? Coincidentemente, o CEPEX, a gente parou de fazer investigação ufológica com o fim do caso Varginha. Para nós aqui da região de Campinas, quando terminou o caso Varginha? Quando nós tivemos, dentro do nosso grupo de ufologia, nas reuniões que a gente fazia de trabalho com os nossos pesquisadores, né, uma pessoa que se infiltrou dentro do grupo, que depois nós descobrimos que ele fazia parte do Serviço Secreto do Exército, e nós começamos a receber ameaça, né, para nós e nossa família. É lógico que isso não nos intimidou, não foi por isso que nós paramos de fazer ufologia, né? Teve outros casos, outras questões envolvidas, né? Isso pode ter ajudado, foi das situações que nos fez pensar em deixar de fazer a investigação ufológica, mas não foi o fator determinante, né? Mas coincidentemente nós começamos com um caso bastante importante na ufologia mundial, que é o caso Andréia, e encerramos com outro caso muito importante, que é o caso Varginha. Na verdade, né, eu e o Oswaldo, nós já, depois de 20 anos de pesquisa, depois de um vasto material coletado e publicado no meio ufológico, para tornar isso público, que era nosso objetivo, né, porque havia muita cobertura por parte dos militares e também imprensa que fazia propaganda negativa sobre isso. O nosso objetivo era esclarecer, né? Teve nesse intervalo entre o caso da Andréia e o caso Varginha, nesse meio nós tivemos assim uma infinidade de outros casos relevantes também na nossa região, sobre avistamentos, sobre abduções, pouso de naves, inclusive de pedaços de disco voador de nave que nós coletamos em Campinas, enfim, é uma infinidade de material. Nós também tivemos um conflito com a nossa vida profissional, né? Nós, depois de 20 anos, nós nos casamos, cada um teve a sua família, o Oswaldo casou, eu casei, tivemos filho, tivemos colete de ufologia e a vida profissional. Os compromissos foram outros, né? E nós tivemos então que deixar a ufologia, deixar de fazer ufologia investigativa, de sair a campo. É lógico, nós continuamos com muito interesse em ufologia, a gente acompanha bastante os casos, né, através da imprensa, da mídia em geral, mas uma vez ufólogo, sempre ufólogo, né? Nós só paramos de fazer investigação, nós não temos mais o grupo nós encerramos, nós fechamos, e o interesse continua. Vocês pretendem retornar com as pesquisas ufológicas algum dia? Não pretendemos. A pesquisa ufológica, na verdade, como nós fazíamos antigamente, como nós fizemos, não. A gente não faz mais, né? Por uma série de razões, né? Primeiro que nós já temos uma carreira profissional diferente, tem família, tem uma série de coisas, né? E segundo, porque nós também não tínhamos nem, acho que talvez o Eduardo tenha comentado aqui, a nossa vida passou a ter uma vida pública. Recebemos telefonema à tarde da noite, a qualquer hora, a qualquer momento no trabalho. Isso acabou impactando também, né? Mas a ufologia pública a gente não faz mais, investigação de campo a gente não faz mais, e é claro que a gente acompanha o que está acontecendo, né? Como o Eduardo falou, nós vamos ser sempre ufólogos, está na veia, é nosso, né? Desde os 14, 12 anos de idade que a gente estuda esse fenômeno, né? E a gente é curioso ainda, a gente acompanha de maneira reservada, cada um no seu papel, mas sem sair a público, não fazemos mais palestra, não damos mais entrevista. Aqui o Wendel, eu queria até agradecer, né, pela oportunidade aqui de falar um pouco do CEPEX, do legado que nós deixamos, mas a gente não vai deixar a ufologia nunca, só que a ufologia é reservada. Quais as vidas e rumos que cada um tomou depois do fim do CEPEX? Eu sou formado em administração de empresas, sou pós-graduado em recursos humanos. Hoje eu sou gerente de recursos humanos numa empresa multinacional do ramo do aço, né? E trabalho aqui na região. Eu também tomei o mesmo rumo. Eu também me formei em administração,
sou pós-graduado em recursos humanos, trabalho na área de recursos humanos, sou gerente de relações sindicais e trabalhistas, nada a ver com ufologia. Também trabalho numa multinacional americana, do ramo do agronegócio. E como a última entrevista pública sobre ufologia, qual que é o legado que vocês acham que o CEPEX deixou para a pesquisa ufológica e como vocês querem ser lembrados no futuro? Acho que o legado que a gente deixa, nós fomos assim, não vou dizer que nós fomos pioneiros, né? Porque outras pessoas já faziam ufologia antes da gente, né? Mas o modo que a gente começou a trabalhar e o modo de a gente investigar o fenômeno, o modo que a gente e a seriedade que a gente colocou em cima desse estudo, né? A gente praticamente parou nossa vida, né? Nós paramos tudo para fazer ufologia investigativa de campo, não de gabinete, e com o intuito de levar isso ao conhecimento público e desmistificar todo esse mistério. A gente adotou uma linha bastante interessante, que é a linha científica, que não é a única e também não é a que deve ficar, cada um escolhe a maneira que quer fazer ufologia, mas assim a gente gostaria de ser lembrado pelo nosso trabalho, pela seriedade com como nós levamos o assunto ufologia adiante, ao conhecimento do público, não só do Brasil como do exterior. Nós tivemos publicações, como dissemos aqui, em várias partes do mundo. O CEPEX teve uma época que escrevia periodicamente uma matéria para um jornal russo, né? Você vê até onde nós chegamos. Então, que a gente possa inspirar outros investigadores, outros pesquisadores a sair um pouco da sua sala, do seu gabinete, da sua cadeira e voltar a fazer essa investigação de campo, que é muito importante. Para você sentir o fenômeno, para você investigar, para você saber se aquilo é verdadeiro ou não e desmistificar o mistério, você tem que estar lá, tem que estar junto com a testemunha, no local onde ela avistou, tentando flagrar o fenômeno também. Então isso a gente sente um pouco de falta, sabe? É difícil a gente ver investigação onde a pessoa vai fazer vigília, não vejo mais vigília, não vejo ninguém fazendo vigília mais. E isso pra gente era muito importante, né? Você sentir o fenômeno. Eu acho que é bem isso, né? O legado que a gente deixa é esse, né? A linha de raciocínio que a gente tinha, o fenômeno tratado de maneira séria. Por mais apaixonante que seja o tema, nós temos que deixar o coração de lado e usar a razão. A gente tem uma sede de provar que o fenômeno existe, principalmente para aqueles que não acreditam, que nos contestam, né? E que é cético. E nós fizemos justamente o contrário. Não, nós vamos, de maneira desapaixonada, mostrar para você que o fenômeno, se ele existe, nós vamos provar, nós vamos trazer aqui, mas de uma maneira bastante séria. Então é isso mesmo, é a ufologia desapaixonada, né, usando a razão, a pesquisa de campo, ir até onde o fenômeno está, fazer as perguntas certas e sempre trabalhar com a verdade, né? Por mais que a gente queira provar que o fenômeno existe, por mais que a gente acredite, tem que respeitar a opinião do outro, aquele que não acredita, aquele que, né, traz outros elementos para dentro da ufologia, mas esse é o legado que a gente deixou, né, a seriedade no estudo do fenômeno. Eu queria também agradecer a todos aqueles que participam, que por uma vez ou outra, ou que nos acompanharam desde o nosso começo, né, que estiveram conosco nessa jornada de 20 anos de investigação. O CEPEX durou cerca de 20 anos, desde a fundação até a finalização do grupo, né? As pessoas que passaram pelas nossas vidas, que nos ajudaram nessa investigação. Eu não vou citar os nomes aqui, foram muitos, né? Também não queria esquecer o nome de alguém, mas queria agradecer. E principalmente você, Wendel, por essa iniciativa. A gente tinha jurado aqui não fazer nenhuma entrevista mais, mas da forma que você abordou o tema, a gente achou importante, interessante a gente trazer um pouco para o público, principalmente aqueles jovens que estão começando agora, aquele que ainda não conheceu o CEPEX, ou que já ouviu falar do CEPEX. O que foi o CEPEX? Qual foi o trabalho que ele trouxe, a contribuição que ele deixou para a ufologia nacional do nosso Brasil, que é um terreno fértil, né? Você tem muitos fenômenos acontecendo aqui, e acho que isso foi importante, tá? Eu agradeço você por essa oportunidade. E eu agradeço também pela presença de vocês dois aqui no nosso programa.
Queria dizer que sou muito grato pelo tempo que eu fiz parte do grupo junto com eles. Aprendi muito, me ajudou a desenvolver como profissional, como jornalista, como ser humano. E o fenômeno UFO é real. Hoje há pesquisadores muito sérios ainda nesse campo. Vervaer é um deles, e hoje a revista UFO, na qual ele edita, é a mais antiga revista em circulação sobre o tema no mercado, e tem feito ótimos trabalhos e ótimas pesquisas. Então, queria agradecer a todos que nos acompanharam nesses 3 blocos. Deixe seu recado, deixe seus comentários, façam sua inscrição, deixe seu like, e eu acho que com essa entrevista a gente consegue fechar e deixar registrado uma parte importante da história do CEPEX. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Até o próximo.